Caríssimos, boa noite. Excelente noite a todos vocês. Parem de copiar, parem com a caneta nervosa, olha para mim. Eu não vou te dizer que eu não vou apagar, porque eu vou apagar. Mas assim, eu preciso, é crucial. Se você perdeu alguma aula, eu quero que você entenda o seguinte, o esquema que está no quadro, eu preciso que vocês saibam de có e salteado. Quando a gente estava na escola, às vezes, na minha época era o seguinte, na minha época de escola, a professora passava a tabuada e você era obrigado a decorar toda a tabuada. Não tinha macete, não tinha aquele negócio da tabuada do 9, né? 1, 2, 3, vai subindo, não tinha. Você tinha que decorar. E quando a professora perguntava, os piores para mim era 6 vezes 7, 8 vezes 7, e a tabuada do 9 eu morria de medo. Mas você tinha que decorar aquela parada, né? E eu vou te dizer uma coisa, independentemente de você ter perdido a aula anterior, você é obrigado a saber todo o esquema que está aqui no quadro. Tanto que eu vou fazer o seguinte, depois de explicar tudo, eu vou apagar todo o esquema, e eu não vou dizer, você vai ter que me explicar o que vai acontecer com o processo. Por quê? Porque a gente já falou sobre o direito de ação, várias coisas. E tu vai ter o direito de ação, petição inicial, o processo vai e vem, e ele vai acabar numa o quê? Numa sentença. Acontece o seguinte, contra a sentença não cabe recurso? Estudamos as disposições gerais. E se não couber mais nenhum recurso, não vai transitar em julgado? Se transitou em julgado, você não tem que pagar? Se não pagou, não posso executar, cumprimento de sentença, a gente estudou. O que vai acontecer? Fora os assuntos que estão aqui no quadro, eu tenho que estudar contigo capacidade processual. Eu tenho que estudar contigo intervenção de terceiros que está caindo. Eu tenho que estudar tutelas de urgência. Eu tenho que estudar atos processuais. Eu tenho que estudar ainda vários assuntos, mas para você entendê-los, você tem que entender isso aqui. E olha, é uma aula que você é obrigado, inclusive aconselho. Chegou em casa, tenta fazer esse esquema sozinho, porque vai te ajudar muito. Se você não entender o funcionamento do processo civil, as outras matérias ficam complicadas, mas dá para você entender. Vem cá, para de copiar, para. Quando for para deixar vocês copiarem, eu deixo, quero que você concentre. Porque você vai correr um risco muito grande de estar copiando e não entender. Porque você pode pegar, tirar foto, eu vou parar para você tirar foto. Se eu quiser, se precisar eu tirar intervalo, vou dar intervalo. Dentro da minha aula, não tem problema. Se tiver que acabar 11 horas da noite, a gente acaba 11 horas da noite. Vem cá, presta atenção, entende. Na hora que eu chegar no finalzinho, todo mundo tiver entendido, eu dou um pause para vocês copiarem e tirarem foto. Copia aqui, ó, copia agora não, vem aqui comigo, olha para cá, concentra. Não entendeu, levanta a mão, tá? Primeiro, eu já falei para ti que quando a gente tem um direito violado, a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Por exemplo, vocês viram aquele caso daquele criminoso? Aquele criminoso, eu não acompanhei direito, que o cara teve tatuar a testa dele, não tem? Não é? Então assim, o que acontece? Parte da sociedade concordou com aquilo. E outra parte da sociedade falou, não, eu discordo disso. E qual foi o principal fundamento daquela parte da sociedade que discordou com aquele ato? Apesar do cara ser vagabundo, eles disseram o seguinte, olha, quando eu tenho um direito e o meu direito é violado, seja por conta de furto, seja por conta de roubo, o certo é eu não fazer justiça com as próprias mãos. Porque a justiça com as próprias mãos é um nível histórico lá atrás. Então hoje, quando você tem um direito e o teu direito é violado, o que você vai fazer? Você vai procurar o Estado. E o Estado tem 3 poderes, poder legislativo, poder executivo e poder judiciário. E qual dos 3 poderes que você vai ter aquele juiz julgando a causa? O poder judiciário. E você vai até o poder judiciário exercer o teu direito do quê? De ação. O teu direito de ação, pergunto, você é obrigado a entrar com uma ação na justiça ou você apenas pode entrar com ação na justiça? Então o direito de ação, ele é de exercício facultativo ou de exercício obrigatório? Tranquilos? O direito de ação, ele é composto por quantos elementos? Quantos elementos? 3. Quais são os 3 elementos? Partes, pedido, caso de pedir. E este direito de ação é composto por quantas condições? 2.
Quais são as condições? Legitimidade e interesse. Tranquilos. Só que esse teu direito de ação, para você exercer como regra, você tem que contratar um advogado. E o advogado ele vai confeccionar um documento, e o nome desse documento é petição inicial. A petição inicial nada mais é do que a documentação, a formalização do teu direito do quê? De ação. E essa petição inicial, ela tem alguns requisitos, não é? Se caísse bem assim na prova, a indicação do dispositivo legal violado é requisito da petição inicial, certo ou errado? A opção pela realização ou não da audiência de conciliação ou mediação é requisito da petição inicial, certo ou errado? Certo ou errado? Certo. A colocação do valor da causa na petição inicial é facultativa nas ações de danos morais, certo ou errado? Errado, o valor da causa é requisito da petição inicial. Só que se na tua petição inicial faltar um requisito ou um elemento e dê para você consertar, o juiz ele vai te dar a oportunidade para você consertar. E quantos dias você tem para consertar? 15 dias. O prazo para emendar ou completar é de 15 dias. Só que tem uma situação que o prazo não é 15. Esse caso que o prazo não é 15, qual que é o prazo? 5 dias. E qual é este caso que é 5 dias? Falta de endereço do advogado. Tranquilo até aí? Agora me responde o seguinte. O juiz pega a tua petição inicial e ele vê que está com defeito. E o que ele faz? Ele nem te intima, ele vai e indefere de plano, sem te intimar. Ou seja, ele profere uma decisão, sem te oportunizar o direito de exercer o contraditório, sem te oportunizar o direito de você se defender. Ele está violando um princípio que tem uma palavra-chave, que eu te falei várias vezes. Qual é o nome desse princípio? Não surpresa, distrito disso. Tem surpresa na porra do nome, não é? Então é o princípio do quê? Não surpresa, porque o juiz não pode decidir antes de conceder o prazo para você se manifestar. Beleza até aí? Então me responde. O prazo de 15 dias é facultativo o juiz conceder ou o juiz é obrigado? O juiz é obrigado, é direito público subjetivo da parte. O juiz ele é obrigado. Tranquilo, até aqui tá beleza? Até aqui. Só que nós conversamos o seguinte, essa petição inicial ela tem requisitos, um dos requisitos é o pedido. Quando eu vou fazer o pedido tem várias regras. Só que se a minha petição inicial tiver com um probleminha, essa petição inicial pode ser indeferida, ou então eu posso ter uma improcedência liminar do pedido. Me responde o seguinte, ocorrendo decadência. Se ocorrer decadência, é indeferimento ou improcedência liminar? Improcedência liminar. Prescrição? Improcedência liminar. Inépcia? Indeferimento da petição inicial. E se caísse bem assim? Numa ação de revisão, de empréstimo, financiamento ou alienação, a parte é obrigada a dizer o valor que ela entende certo para pagar, o valor incontroverso. Mas se ela não indicar esse valor incontroverso, a petição inicial vai ser indeferida ou tem improcedência liminar? Por que ela é indeferida? Porque é um caso de petição inepta. Que a gente falou aqui em cima, lembra dessa parada? E se cai-se bem assim, você entra com a petição inicial para exercer o direito de ação, mas você pede um direito, e esse direito contraria uma súmula do STF. O STF já falou que tu não tem direito. Indeferimento da petição inicial ou improcedência liminar do pedido? Tranquilo a respeito disso? Conversamos. O que vai acontecer? Tanto no indeferimento da petição inicial, quanto na improcedência liminar do pedido, o processo acaba. Acabou, morreu. É fim. Se eu tenho fim do processo, se o processo acaba aqui, qual é o nome da natureza jurídica dessa decisão judicial? Despacho, decisão interlocutória, sentença. Então, o ato do juiz que indefere a petição inicial, eu dou o nome de sentença. O ato do juiz que julga o pedido liminarmente improcedente, eu dou o nome de sentença. E qual é o recurso cabível contra esta decisão e essa daqui? Qual é o nome do recurso cabível? Não ouvi não. Apelação em qual prazo? 15 dias. Apelação, regra, tem ou não tem efeito suspensivo? Beleza, tem efeito suspensivo. Tu entra com a apelação. E o juiz que indeferiu a petição inicial,
Ou fez a improcedência liminar do pedido, ele olha a tua apelação e fala bem assim, fiz cagada. O juiz ele pode voltar atrás, ele pode usar o juízo regressivo, eu posso ter o efeito regressivo, voltar, eu posso ter ou não posso? Posso, mas o juiz tem quantos dias para se retratar? 5 dias. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. Então eu sei da petição inicial, sei deste caminho e sei do outro. Só que se não for um caso de indeferimento da petição inicial, nem de improcedência liminar do pedido, e a tua petição tiver ok, o processo segue. E se ele for seguir, o réu vai ter que ser chamado para o processo. Porque a relação jurídico-processual, vejam só, tu entrou com a petição inicial e o juiz recebeu. Só que a ação não é só autor e juiz, é autor, juiz e réu. Então, quando que a relação jurídica processual está formada? Olha que nome feio. Quando que a relação jurídica processual está formada? Quando que o triângulo está completo? O triângulo está completo quando o réu entra no processo. Quando o réu é o quê? Citado. Então, se ele te coloca na prova, se o réu ainda não entrou no processo, se ele ainda não foi citado, está completo o processo, está completo porra nenhuma. Ele está completo quando ele é o quê? Citado. E se perguntasse bem assim na prova? Para indeferir a petição inicial, o réu tem que ser citado. Certo ou errado? Por que errado? Ele não tem que exercer o direito de defesa? Se caísse na prova bem assim, para ter improcedência liminar do pedido, o réu tem que ser citado. Certo ou errado? Por que errado? Gente, primeiro, se a petição inicial foi indeferida, o réu teve algum prejuízo? Não, ele ganhou a parada sem nem tocar, velho, é a melhor coisa do mundo. E se eu tiver aqui embaixo, o pedido do autor foi o quê? Improcedente, o réu ganhou sem entrar, pô, não preciso citar o cara. Agora, se não for aqui nem aqui, o processo segue, ele tem que ser citado. Ele vai ser citado para entrar na briga e intimado. Por que intimado? Porque ele é intimado para participar da audiência de conciliação ou mediação. Diga aí, amigão. Onde que tu está dizendo? Aqui, do mesmo jeito não fere porque não tem prejuízo, tá? Não tem prejuízo. Só que, para não ferir o contraditório substancial, após ter essa decisão, o réu é avisado. Ele é comunicado que teve um processo, mas só após, antes não, tá? Isso aqui é uma exceção à regra, beleza? Beleza? Agora olha só, vocês se amarraram na pergunta dele, hein? Que doido, hein? Olha só, eu amo processo civil, velho, adoro essa parada. Tá tranquilo até aqui? Beleza? Então olha só, o réu foi citado e intimado, ele foi citado para integrar a lide e intimado para participar da audiência de conciliação ou mediação. Pergunto, esta audiência sempre ocorre? Não. Oi. Sim. Sim. Ele tem que ser intimado. Ó, pessoal, a pergunta deles dois foi importantíssima, está no código, inclusive isso aqui, ó. Ó, eu quero que vocês prestem atenção aqui, olha para mim, vem cá, presta atenção. Quando tu entra com a petição inicial, ela é indeferida, para o juiz prolatar a sentença, o réu não precisa ser citado nem intimado. Para eu ter improcedência liminar do pedido, o réu não precisa ser citado nem intimado. Ou seja, até aqui, eu não preciso citar e intimar o réu. Só que o que vai acontecer? Caso eu tenha improcedência liminar do pedido, o que vai ocorrer? O autor não pode entrar com apelação? E se ele entrar com apelação e ganhar? Se ele ganhar, o processo vem para cá. Então, o que é melhor para o réu? Melhor para o réu morrer aqui, não é? A partir do momento que ele entrar com apelação aqui, ó, a outra parte, o réu vai ter que ser intimado, ele vai ter que ser intimado, porque ele pode sofrer um prejuízo. Então, a partir daqui para frente, eu posso ter o contraditório, beleza? Tá? Agora, olha só, volta aqui. Esta audiência de conciliação e mediação, nós conversamos o seguinte, se eu sou juiz, eu não vou marcar esta audiência de conciliação e mediação para hoje. Eu tenho que marcar com antecedência mínima de quantos dias? O juiz, 30 dias. E o réu tem que ser avisado para ele participar dessa audiência com antecedência mínima de quantos dias? 20 dias. Pergunto para ti, essa audiência sempre ocorre? Ela não ocorre em quantos casos? 2. Qual é o primeiro caso? Ambas as partes dizem que não querem. Pergunto para ti, o autor
falou que não quer. Só que é um processo que tem 10 réus. Dos 10, 9 falaram que não quer. E só um falou que quer. Tem ou não tem? Por que que tem? Só não tem se todo mundo falar que não quer. Pergunto para ti. E se o réu não falou porra nenhuma? Tem ou não tem? Tem, porque só não vai ter se ele falar de forma expressa. Beleza. Primeiro caso que não tem essa audiência. Qual é o segundo caso? Direito que não admite autocomposição, não admite acordo. Pergunto para ti. Esta audiência de conciliação ou mediação, ela é dirigida pelo juiz, certo ou errado? Dirigida por quem? Conciliador ou mediador. Pergunto para ti. A audiência de conciliação ou mediação, ela tem que ser única. Eu não posso ter mais de uma audiência de conciliação ou mediação, certo ou errado? Errado. Só que entre uma audiência de conciliação e mediação e outra, eu tenho que ter uma distância máxima, senão tu perde o tesão. Lembra disso daqui? Qual é esse prazo de distância máxima? 2 meses. Agora olha só. Eu sou juiz e eu vou marcar audiência de conciliação ou mediação. Eu marco com antecedência mínima de quantos dias? 30 dias. E o réu tem que ser avisado com pelo menos quantos dias de antecedência? 20. Pergunto para ti. Ele é avisado com pelo menos 20 dias de antecedência para que ele informe se ele quer ou não quer essa audiência, não é? Só que para ele falar que ele não quer essa audiência, ele tem que avisar de forma expressa pelo menos quantos dias antes dessa audiência acontecer? 10 dias. Beleza. Pergunto para ti. Pauta de audiência de conciliação e mediação do dia 20 de junho de 2017. A primeira audiência começou 8 horas da manhã, a segunda 8h05, a terceira 8h10. Está certo ou está errado? Por que está errado? Pelo menos 20 minutos entre uma e outra, não é a duração. Beleza, até aí? Fechou? Tranquilos. Eu sei da audiência de conciliação ou mediação. O que vai ocorrer? Se nessa audiência de conciliação ou mediação eu tiver acordo, acabou. 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 Isso daqui, ó, essa decisão, ela tem força de sentença. E sentença transitada em julgados. Acabou, velho. Acabou o processo. Fim. Não me interessa que eu não vou estudar ação rescisória contigo, nem ação anulatória. Não me interessa agora. Acabou. O problema é se não tiver acordo. Se não tiver acordo, o processo segue, eu vou ter o quê? Contestação. Só que se for um caso que não cabe audiência de conciliação ou mediação, você pode pegar e vai pular daqui, desta fase, para a fase de contestação. Beleza? Aí vocês riscam aí. Tranquilo. Contestação. Qual é o prazo para o réu contestar a regra? 15 dias. Tem alguém que tem benefício? Tem. O benefício é dobro, triplo, quádruplo, quíntuplo, é o quê? Dobro. Pergunto para ti, Defensoria Pública tem esse benefício? Tem. Ministério Público tem esse benefício? Litisconsortes com diferentes procuradores tem esse benefício? Tem não. Não tem. Por que não tem? É litisconsortes com diferentes procuradores, diferentes escritórios. Olha o cuidado com a pegadinha. Beleza até aí? Então, para eles, o prazo não é 15 dias. Para eles, o prazo é o quê? 30 dias. Mas a regra é que o prazo seja o quê? 15 dias. Pergunto para ti. Deixa eu ver se tu lembrar esse arrombado. Teve audiência de conciliação ou mediação? Teve. Teve. Só que não teve acordo. Nesse caso, os 15 dias para contestar começam da data da audiência ou do protocolo de desistência da audiência? Da audiência, né? É só tu ir na lógica que tu não erra. Se teve audiência, da data da audiência. E se não teve audiência? Acabou. Beleza até aí? Tranquilos. Pergunto para ti. Nessa contestação, eu tenho matérias de mérito e eu tenho preliminares de mérito, não é? Pergunto para ti, incompetência relativa. Quando eu falo em incompetência relativa, ela é relativa quando eu tenho quantos critérios? 2 ou 3? 2. Quais são os critérios de competência relativa? Território e valor. Competência absoluta são quantos critérios? 3. Quais são os critérios? Matéria, pessoa e função. Se eu colocasse bem assim na prova. A incompetência relativa, o réu argue através de exceção. E a incompetência absoluta, através de preliminar de contestação. Certo ou errado?
Errado. Por que está errado? Exceção não existe. Tudo contém competência na contestação. Pergunto para ti. Aqui na contestação, lá naquele artigo 337, eu tenho as preliminares de contestação. Todas as preliminares, o juiz pode alegar de ofício. Se tu lembrar, esse é arrombado, mas muito arrombado. Quantos casos do artigo 337, quantos? Quer saber número, quantidade. Quantos que ele não pode de ofício? 2. Se tu lembrar os 2, tu não tem prega. Quais são os 2 casos? Convenção de arbitragem e competência relativa. Parabéns, arrombados e arrombadas, tá? Tranquilo até aqui? Beleza? E responde o seguinte. Quando eu vou contestar, imagina que eu sou réu. Eu sou réu e o autor entra com uma ação em outra cidade. Filho da mãe, né? Eu sou obrigado a ir naquela cidade apresentar a contestação? Ou eu posso entrar aqui? Eu posso entrar, não posso? Eu posso entrar com a contestação no local do meu domicílio, quando eu entender que aquele juiz lá não tem competência absoluta, nem competência relativa. Mas beleza, eu entro aqui com a contestação. Se eu entro aqui com a contestação, o juiz desta cidade, ele vai encaminhar para o outro, não é? Em quantos dias? Quantos dias? Imediatamente. E preferencialmente de que forma? Eletrônica. Beleza até aí? Ritsu, está me dando medo, porque tu está fazendo algumas perguntas, e eu estou vendo que algumas pessoas estão respondendo, e na hora que ela responde, eu falo, filha da puta, bicho, como é que eu não falei essa porra? Pois é, filho. Você está conseguindo notar onde você tem que melhorar. Não é que você não sabe. É na hora da revisãozinha. Você sabe. É na hora da revisão que você sabe essa matéria aqui todinha. Agora, olha só. Quando eu falo em contestação, agora eu quero ver a merda da garrafa. Vou até escrever aqui no quadro. Eu tenho uma parada chamada conexão. Eita porra. Eu tenho um bagulho chamado continência. Eita Caetana. Eu tenho um bagulho chamado coisa julgada. Eu tenho litispendência também, não tenho? Não vou nem colocar um, vou colocar só mais um, prorrogação. Quando eu estou diante de um caso de incompetência relativa, se o réu não falar nada, o juiz que não era competente, ele vai ficar com o processo, vai ser perpetuada. Porque ocorre qual desses institutos? Prorrogação da competência. Se eu perguntasse bem assim na prova para ti, eu estou diante de uma situação de um processo, e nesse processo eu tenho o mesmo pedido ou a causa de pedir. Ponto. Calma. Calma. Só isso. Mesmo pedido ou causa de pedir. Só isso. Só. Conexão, continência, coisa julgada ou litispendência? Conexão. Eu estou diante de um processo em que eu tenho as mesmas partes, eu tenho a mesma causa de pedir, mas o objeto de um é mais amplo do que o outro. Eu estou falando do quê? Continência. É só lembrar, na conexão, ele é o único dos 4 que eu não tenho as mesmas partes. Se eu falar mesmas partes, não pode ser conexão. Se eu falar mesmas partes, ou é continência, ou é coisa julgada, ou é litispendência. Qual é o nome que eu dou quando eu tenho as mesmas partes, mesmo pedido, mesma causa de pedir, só que a segunda ação morre porque a primeira já transitou em julgado? O que eu tenho? E se a primeira tiver em curso? É só tu lembrar, caiu essas 4, que o que vai confundir com prorrogação não dá. É só você lembrar o seguinte, dos 4, eu tenho só um que não é a mesma parte. O único que as partes são diferentes é o quê? Conexão. Porque se as partes forem iguais, ou é continência, ou é coisa julgada, ou é litispendência. Como é que eu vou separar a continência? Pelo seguinte, na continência, são as mesmas partes pedida e causa de pedir? Não, porque mesmo a parte pedida e causa de pedir é aqui. Então tu já corta aqui. E litispendência e coisa julgada, mesma parte, mesmo pedido, mesma causa de pedir. Tranquilo a respeito disso daqui? Beleza. Deixa eu apagar porque senão vai ficar feio o quadro. Paga aqui, você sabe disso. Agora tranquilo. Quando eu falo em contestação, se a pessoa apresentou a contestação, o processo segue. Mas eu poderia te perguntar bem assim. Eu não tenho 15 dias para contestar? Tenho. Eu posso apresentar a minha contestação no 5º dia? Posso ou não? Posso. Sabe por quê? Quando você tem um prazo processual, você pode renunciar ao prazo estabelecido exclusivamente em seu favor para mim.
Se eu tenho 15 dias, eu não sou obrigado a recorrer no 15º dia. Eu posso recorrer no primeiro, tranquilamente. Para tudo eu posso fazer isso, não é? Agora toma muito cuidado. Eu contestei no 5º dia. Aí quando chega no 7º dia, caracas, velho, eu esqueci de falar isso. Aí eu apresento uma nova contestação, uma segunda contestação. Eu posso apresentar uma segunda contestação se ainda estiver no prazo? Eu não posso. Sabe por quê? Você vai contestar uma vez. Isso, mas está no prazo, não interessa. Se você já contestou, perdeu a oportunidade. Ocorreu um negócio chamado preclusão. E preclusão tem várias que eu vou trabalhar contigo. Neste caso aqui de você já ter praticado o ato, do ato já ter sido consumado, eu dou o nome de preclusão o quê? Consumativa. O que é preclusão consumativa? É aquela que tu já praticou o ato, acabou. Pergunto para ti, qual é o prazo da apelação? No 7º dia tu apresentou a apelação. Aí tu esqueceu de um negócio, aí no 12º tu complementa a apelação. Tu pode complementar a apelação? Tu não pode, porque você já praticou o ato. E por que eu não posso complementar? Porque você perdeu o direito. Você ocorreu o que? A preclusão. Mas que tipo de preclusão? Preclusão que? Consumativa. Por que eu utilizo o nome consumativa? Porque o ato já foi praticado, ele já foi o que? Consumado. Só vou colocar uma segunda preclusão, depois eu falo das outras, tá? Lógica, ordinatória, etc. A outra preclusão que eu quero falar contigo agora é a temporal. Olha a diferença. Quantos dias você tem para contestar? 15 dias. Você contesta no 20º dia. Tá certo? Tá errado. A tua contestação vai ser aceita? Ela não vai. Mas por quê? Porque ocorreu preclusão consumativa? Ocorreu preclusão que? Temporal, tu perdeu o prazo. Na consumativa, tu praticou o ato no prazo e quer praticar de novo. Beleza até aí, pessoal? Tranquilos. Se você contesta, o processo segue. Agora, se você não contesta, ocorre a revelia, não é isso? Beleza. O que vai acontecer? Sempre a revelia vai ter aquele efeito que eu trabalhei com vocês? Tem casos que ela tem e que ela não tem. E que efeito é esse? Que efeito é esse? Qual é o efeito da revelia? Qual é o efeito material da revelia? Presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor. Essa presunção é absoluta ou relativa? Relativa. Agora vamos imaginar o seguinte. Está vendo esse autor aqui no exercício do direito de ação? No direito de ação ele falou o seguinte, ó, tem uma taberna. Vocês sabem o que é taberna, não é? Não é que vocês não sabem o que é taberna. Eu tenho uma taberna e uma aluna do Exército PhD foi lá e comprou 4 ovos. Antigamente era assim, você ia e comprava 4 ovos. Hoje que é chique, eu vou comprar uma dúzia de ovos, uma cartela. Minha época era, cara, cansei de ir na taberna comprar 2 ovos, né? Era um para mim e para minha mãe, né? Porque minha mãe estava solteira, 2 ovos, um para mim e outro para ela, né? 2 ovos. Vou dar o seguinte, comprei ovos. Aí você, eu nunca mais vi isso, né? Mas assim, eu achava legal. Quando eu ia na taberna, você comprava pão, eles enrolavam o pão com papel, né? Enrolava assim no meio, aqueles pães, muito gostoso aquele pão, né? Mas aí você ainda comprou pães, né? Eu chegava lá pedindo 2 pão. Não, mas beleza, escreve pães, o tempo mudou, né? Beleza. Agora assim, você comprou ovos, comprou pães. E outra coisa que a mamãe gostava que eu comprasse lá, ela pedia para eu comprar salsicha. Não era assim que a gente fala? Aí você estuda e tu não fala mais assim, né? E tu fala salsicha com X ou com CH? Pelo amor de Deus, né, diabo, né? Ave credo, né? Salsicha. Aí isso é com Y, de frescura, porra. Então eu sou o dono da taberna e eu falo que você está me devendo ovos, pães e salsicha. Na hora de contestar, você fala assim, não, os ovos estão pagos e os pães estão pagos. Tu não fala nada da salsicha. Você é revel, certo ou errado? Por que está errado? Você contestou. Então, se eu não tenho revelia, nesse caso não é revelia, é falta de um negócio que começa com a letra I, que é o quê? Tu tem que ser muito arrombado para lembrar disso aqui, mas muito, muito. Falta do quê? Impugnação específica dos fatos. Falta de impugnação específica não gera revelia. Gera revelia a falta total de contestação. Lembrando que, nesse caso aqui, tu não tem revelia. Só que esse pedido, só o pedido de salsicha presume-se verdadeiro, não é? Agora, quando é revelia, não é só um pedido, tudo presume-se verdadeiro. Pergunto para ti,
Sempre que o réu for revel, ele perde. Não, porque a revelia não dá presunção absoluta, é presunção que relativa. O que vai acontecer? A revelia, ela pode ser com efeito. Se ela é com efeito, tudo aquilo que o autor falou presume-se verdadeiro. Então imagina o seguinte, o autor entrou com uma ação dizendo o seguinte, que você não pagou ovos, não pagou pães e não pagou salsicha. E na hora de contestar, tu não contesta, eu tenho o quê? Revelia. E se eu tenho revelia, aquilo que o autor falou, presume-se verdadeiro. Então o juiz vai presumir que tu está devendo ovos, pães e salsicha. Olha só, se eu vou presumir que tu está devendo, o autor continua com a obrigação de provar? Não, porque ele tem uma presunção favorável para ele. Ele não precisa mais provar. A bomba ficou para ti que você é o quê? Revel. O que vai acontecer? Quando eu tenho uma revelia, que ela tem esse efeito, qual que é o efeito? Presunção de veracidade. Porque se tem a presunção, ele não precisa provar. Presume-se verdadeiro o que ele falou. Se é um caso desse, e além disso, não há requerimento de prova, porque pode ser que ele seja jumento, e fala assim, esse é o juiz, eu quero ouvir testemunha. Não, diabo, não pede prova. Tu tá com a faca e o queijo na mão, caceta. Então o que vai acontecer? Se ele não requerer prova, não houver requerimento de prova, e a revelia for com efeito, o processo pode morrer aqui. Porque o que adianta eu chegar no processo e fazer audiência de instrução e julgamento para ouvir a testemunha só de uma parte? Não tem lógica. Então o processo pode ter aqui, pode ter um fim através do julgamento antecipado de mérito. Como assim julgamento antecipado de mérito, Ritson? Que aqui tu falou que a sentença de improcedência eliminada do pedido. Olha a diferença. Presta atenção. Até ali, antes de eu explicar o que é o JAN, vocês entenderam até aqui onde eu cheguei? Sim ou não? Volta aqui comigo. Preste atenção para não confundir, porque eu posso te perguntar na prova o seguinte. Contra o JAN, cabe agravo de instrumento ou apelação? Posso te perguntar. Contra o JAN, cabe agravo de instrumento ou apelação? Eu posso te perguntar, na verdade, agora. Contra o JAN, cabe agravo de instrumento ou apelação naquele caso ali? Por que apelação? Porque a sentença acabou tudo, não foi? E se fosse um JAN parcial? Se fosse um JAN, ou seja, uma parte segue, a outra morre. E aí, como é que... Será que continuaria sendo apelação? Vocês estão entendendo por que eu estudei aquela parte de recursos antes? Porque se eu tivesse estudado depois, ia dar um tilt, um surto psicótico na tua cabeça e não ia conseguir encaixar as coisas. Se do jeito que está já está foda, imagina sem isso. Agora vem cá comigo. Nesse caso de improcedência liminar do pedido, o réu não é nem citado. E o juiz pega a tua causa, ele vê que uma causa não tem futuro, e ele vai fazer uma decisão julgando o teu pedido o quê? Improcedente. Ele não vai te dar direito. Ele não vai chegar com o autor e falar, autor, tome R$100. Porque como que ele vai dar dinheiro para o autor se o réu não foi nem citado? Então aqui é caso que o autor sempre perde. É diferente no JAN. No JAN, o juiz pode dizer sim, pega dinheiro ao autor, ou então o quê? Não. Vocês estão visualizando essa diferença aqui? Olha só, aqui não tem boca para o juiz. O juiz, para matar aqui, o réu foi citado? Ele não foi. Se ele não foi citado, como é que eu vou condenar o réu? Não tem lógica. Então, nesse caso aqui, o juiz só pode julgar o pedido o quê? Improcedente. Agora lá é diferente, porque lá o réu foi citado, foi intimado, foi e veio, teve oportunidade e é revel. Aí eu faço o julgamento antecipado de mérito. Nesse julgamento antecipado de mérito, eu posso dar ganho de causa para o autor, ou então ele pode perder. Oi, minha amiga, tu vai fazer a pergunta? Passou? Beleza? Entenderam, pessoal? Tranquilos? Repetindo. Como o julgamento antecipado de mérito encerra o processo, se ele for total, se for parcial, eu vou falar em outro momento contigo. Isso aqui é a sentença. Qual é o nome do recurso cabível aqui? Qual o prazo? Beleza até aí, pessoal. Agora, olha só, me responde o seguinte. E se bem aqui, entre a contestação, naquela fase de apresentar a contestação no seu domicílio, se bem aqui aconteceu um problema. Como assim um problema? Você fez um pedido para o juiz, seu juiz, eu quero apresentar minha contestação aqui no meu domicílio. E o juiz não vai apresentar essa porra não. O juiz toma uma decisão sem acabar com o processo.
Se o juiz tomou uma decisão aqui, sem por fim, sem por fim, sem por fim, sem acabar com o processo, o nome dessa decisão aqui é sentença? Qual é o nome dela? É isso que você tem que olhar para a prova e prestar atenção. Se você entender o processo, você não erra. Tu tem que olhar e ver. O cacete, porque assim, não tem como tu pegar, e eu acho isso um erro gigantesco. Tem gente que pega lá na frente a parte do agravo de instrumento, a gente vai trabalhar essa parte do agravo de instrumento, e fica assim tentando decorar tudo, velho, não rola para decorar ali, é foda. Eu vou pegar todas as decisões que podem existir no processo no mundo e saber se é apelação ou agravo de instrumento. Não faz isso, é suicídio. Prefiro que você vá estudar língua portuguesa. Por conta de uma questãozinha, não. Usa o raciocínio. Se é uma decisão do juiz que acaba com o procedimento, que acaba com o processo, é sentença ou decisão interlocutória? Se a sentença cabe qual recurso? Agora, se é uma decisão, tem que ser decisão. Se é uma decisão que não põe fim ao processo, ou seja, eu tenho a decisão, mas o processo continua. Essa decisão não é a sentença, é o quê? E qual é o prazo qual é o recurso cabível contra a decisão interlocutória? Agravo de instrumento no prazo de 15 dias. Agravo de instrumento, regra, com efeito suspensivo ou sem? Sem. Se quiser, peça para o juiz. Beleza até aí, pessoal? Beleza, tranquilaço, entenderam? Agora, olha só. Cheguei até aqui. Agora, o que vai rolar? Vocês entenderam o que é JAN? O que significa JAN? Se caísse bem assim na prova. Sempre que eu tiver revelia, o juiz vai julgar o mérito de forma antecipada. Certo ou errado? Por que errado? Porque para ele julgar antecipadamente o mérito, não pode ser qualquer revelia, tem que ser a revelia com efeito e não ter requerimento de prova. Porque mesmo sendo revelia com efeito, se tiver requerimento de prova, tem que analisar a prova, né? Agora, a não sei que seja uma prova impertinente, etc e tal. Isso, e se for revelia sem efeito? Vocês lembram que eu falei com vocês que tem caso de revelia sem efeito? Não vou colocar no quadro de novo, não, que não cabe. Falei contigo, lembra? Pluralidade de réus, pelo menos um deles contestar. Você lembra o caso do teu marido? Que o teu marido não está prestando assistência, lembra? Aí pois é, eu tenho casos de revelia que não tem o quê? Efeito. Se não tem efeito, eu faço JAN. Para eu fazer JAN, tem que ser com efeito. Nesse caso, o processo segue. Ou seja, se o réu contestou, ou então é um caso de revelia sem efeito, o processo segue. Qual é a diferença? A diferença é o seguinte. Se eu tenho revelia e não tem efeito, significa que não tem presunção. É a mesma coisa de ocorrer o seguinte. O cara da taberna falou, está me devendo ovos, está me devendo pães e está me devendo salsicha, e tu é revel. Só que se for revelia sem o efeito, eu vou presumir isso verdadeiro? Se for revelia sem efeito, eu presumo isso verdadeiro, sim ou não? Vocês têm que ter segurança, não tenha medo não. Sabe por quê? Porque se eu sentir na resposta, tu não está tendo confiança para responder, eu vou ficar até tu não aguentar mais. Então eu vou repetir. O cara da taberna está dizendo que você está devendo ovos, pães e salsicha. Aí o que vai acontecer? Você não contesta. Só que é um caso que ela não contesta e não tem efeito. Tem caso que não tem efeito? Pergunto, se a revelia dela for sem efeito, presume-se verdadeiro tudo isso daqui? Se não presumir verdadeiro, o autor, ele não continua com o dever de provar? Porque se presumir, ele se livra da prova, não é? Agora, se não tem, ele continua com o dever de provar. Por isso, quando é revelia sem efeito, o juiz vai chegar com o autor e falar, tadinho, deu azar. Infelizmente, a revelia aqui é sem efeito. E se é sem efeito, você continua com a obrigação de provar. Especifique suas provas. Como assim especifique? O juiz vai falar para ele, tu quer ouvir testemunha? Quero. Quem? E documento? Também. Perito? O juiz vai ordenar a especificação das provas. Mas isso daqui, quando é revelia, o quê? Sem efeito. Entenderam essa parada aqui? Se não entendeu, preclusão para ti já era, tá? Morreu, acabou. Tranquilos? Agora, olha só. Especifiquei provas. Ou teve contestação, o processo segue. E aqui é um ponto muito importante para eu falar contigo de desistência da ação e editamento, alteração da causa de pedido ou pedido. Por quê? O processo chegou até aqui. Me diz o seguinte, eu resumi, mas para chegar até aqui, a gente estudou, teve pouca informação de processo civil? Não, é muita coisa, não é? Muita informação. Agora imagina o juiz, chegou até aqui, e ele está na metade do caminho. Aí ele quer seguir, aí ele pensa bem assim, porra, calma aí.
Se eu seguir e eu estiver lá na frente e der uma cagada aqui atrás e o réu fala, ei, seu juiz, a minha citação não poderia ter sido feita pelos correios. Ei, seu juiz, o senhor esqueceu de pedir para o autor, ou seja, se eu tiver um defeito aqui atrás, lá na frente todo o processo pode ser anulado. Gente, você já pensou um processo tramitar 8 anos? E após 8 anos, tudo ser anulado? Porque se for um caso de nulidade absoluta, anula. Para evitar isso, o juiz vai olhar aqui para trás e ele vai olhar assim, calma aí, deixa eu ver se não tem nada errado. Igual quando você vai viajar. Quando você vai viajar, o que você faz? Não faz um checklist? Duvido. Tu abre, duvido. Você pega aquela tua bolsa que tu comprou lá na Bolívia, não tem aquelas bolsas? Sai jogando tuas calcinhas, tu sutiã, né? Não sai tudo da correria, aquela não? Pois é, né? Esquece alguma coisa. Aí tu pega e tu olha para trás. Francisco, Rodolfo, Pedro Henrique, Robinei, né? Tu vê se todo mundo tá, né? Tá ligado, tá certinho. Menino, cadê tua blusa de frio? Ah, mãe, volta, caceta. Isso que tu faz é processo civil. Tu tá fazendo o quê? Correção de vícios. Aí, cadê a carteira de habilitação, Rodolfo? Eu não te falei? Aí, beleza, quando o Rodolfo chega, ele te pergunta, cadê tua identidade, Maria? Esqueci. Aí tu volta, né? Aí tu volta. Então eu vou corrigir tudo. Como assim corrigir? Porque aqui eu não tenho regras para serem obedecidas. Então se eu tiver alguma coisa errada, eu vou consertar para o processo seguir. Eu vou fazer a correção de vícios. Isso está lá no artigo 352. Lembrando que aquilo ali eu já te citei os artigos. Mas um artigo para você ler, tem que ler. O 352 traz um prazo. Porque essa correção de vícios, ela tem que ocorrer no prazo máximo do que? De 30 dias, que o processo não pode ficar demorando muito. Beleza. Corrigir tudo que eu tinha que corrigir, o processo segue. O juiz... Oi. Isso aqui é a partir do... O juiz vai dar um despacho, tá? Ele vai dar um despacho falando, vai ter que ser feito isso e aquilo. A partir dessa data, dessa decisão dele, é que começa a correr os 30 dias, tá? Ele vai parar aqui e vai fazer um despacho, tá? Agora, olha só. Depois de eu corrigir as cagadas, o processo segue. E o processo civil, antigamente, isso aqui tudo era saneamento, né? Agora eles dividiram em nomenclatura. E eu quero que você entenda o seguinte, corrigir o vício, agora vem uma fase que é chamada fase de saneamento e organização. O próprio nome já diz, saneamento e organização. Por que disso? Pelo seguinte, eu cheguei aqui, agora a viagem vai ter que seguir. E se a viagem vai ter que seguir, está todo mundo dentro do carro, bonitinho, eu tenho que saber quem é que vai dirigir. Ah, o papai vai dirigir. Mas o papai vai dirigir e quem é que vai ficar com Gabriela lá atrás? Que a Gabriela gosta de ficar chorando muito. Ah, mas vai ser a maninha. E se acontecer isso, quem vai ficar com a água? Eu vou dividir as tarefas. Só que no processo tu não divide tarefas. Tu divide o ônus da prova. Como assim dividir o ônus da prova? É pelo seguinte. Se o autor falou uma coisa, é o autor que tem que provar. Porque se o autor fala, aconteceu isso, aquilo, o ônus é dele, o dever dele. Por quê? Porque é fato que constrói o direito dele. Agora, quando é fato impeditivo, modificativo, extintivo, é o réu. Calma que eu vou explicar isso lá em provas. Que eu quero que você entenda o seguinte. Tem coisas que é o autor que prova, tem coisas que é o réu. E o juiz vai pegar o processo e vai abrir e falar assim, salsicha. Salsicha, quem tem que provar é você, viu, autor? Beleza. Ovos. Ovos é você também, viu, autor? Beleza. Pães. Pães é o réu. Incompetência absoluta é o réu. Perempção é o réu. Ele vai pegar aqueles fatos do processo que tem que ser objeto de prova e vai dividir quem é que tem que provar. Tudo isso aqui é na fase do que? Saneamento e organização. Beleza. Aí o que vai acontecer? Todo mundo já sabe que tem que provar. O autor não sabe que ele tem que provar ovos e salsicha? Se ele sabe que ele tem que provar ovos e salsicha, ele vai apresentar documento para quê? Para ovos e salsicha. Ele vai indicar testemunha para ovos e salsicha. E assim sucessivamente. Beleza, todo mundo sabe o que tem que fazer, agora o processo vai seguir. E nessa sequência do processo, eu vou exatamente analisar o que? As provas. Que provas que eu vou analisar? Aquelas provas, eu não peguei e dividi qual é o dever de cada um? Ei, autor, cadê tuas provas? Está aqui. Ei, réu, cadê tuas provas? Esqueci. Ah, tu se esqueceu? Tá bom, já a gente conversa. Então, eu vou fazer essa análise de provas. E dentre estas provas, eu posso ter prova
porque eu tenho que ouvir ela falar. Eu posso ter produção de prova oral. E se eu tiver necessidade de produção de prova oral, eu vou designar uma audiência, que é uma audiência de instrução e julgamento. Olha a diferença. Aquela primeira audiência que nós estudamos, qual é o objetivo dela? É que eu faça o quê? Um acordo. Aqui não. É audiência de instrução. Por que instrução? Audiência de analisar provas. E, se possível, eu analiso as provas e na mesma audiência eu julgo. Na mesma audiência eu prolato a sentença. É diferente. E toma muito cuidado. Esta audiência de instrução e julgamento, ela é obrigatória no processo, sob pena de nulidade absoluta. Certo ou errado? Por que errado? Mas por que, se necessário? Por que essa audiência é se necessário? Para que serve a audiência? A audiência é para o juiz ficar olhando papel? Não, porque para olhar papel ele olha no gabinete, não é? A audiência é para produzir prova oral. Agora imagina um caso que eu não tenho que ouvir perito, eu não tenho que ouvir as partes e não tem testemunha. Por se não tem produção de prova oral, eu não faço essa audiência. Então essa audiência não é obrigatória. Ela vai ser designada só quando for o quê? Necessário. Responde o seguinte. Aquela audiência de conciliação ou mediação, eu posso ter mais de uma? Posso. E essa daqui? Usa lógica. Essa daqui, eu posso ter mais de uma? Aquela pode. Essa daqui eu posso ter mais de uma? Agora lembra do que tu vê na televisão, do que tu já ouviu falar da televisão. Calma, pensa que, sério, na boa. Lembra do que tu já ouviu falar na televisão, lembra de televisão. Essa audiência que ouve testemunha, eu posso ter mais de uma? Pode. Luiz Inácio Lula da Silva, Temer, essa porra toda, tá tendo só uma audiência? Associa do que acontece no caso real, apesar de ser processo penal, tu não vai errar isso. Eu posso ter. E tu sabe por que eu posso ter? Pelo seguinte, na audiência de instrução e julgamento, eu vou ter toda uma galinhagem, eu vou ter pauta, eu vou ouvir testemunha, eu vou ouvir perito, e às vezes a audiência demora muito, pô. E o juiz não vai ficar virando o dia em audiência. Até pelo seguinte, na audiência a principal prova são as testemunhas. E o máximo de testemunhas para cada parte é 10, limitadas a 3 por fato. Agora, tu já imaginou uma audiência com 80 testemunhas? Pergunto para ti uma coisa. O juiz, nessa audiência, ele ouve as 10 testemunhas. Só que tem uma testemunha que indica a outra. O juiz pode falar, não, eu quero ouvir uma testemunha. O juiz, ele tem iniciativa probatória ou o juiz não tem nenhuma iniciativa probatória no processo civil? O que tu acha? Com certeza, para poder achar a verdade. Então, a quantidade de testemunhas máxima nessa audiência é 10 por parte, limitada a 3 por fato. Como que funciona isso daqui? Funciona bem assim, ó. Imagina que você é autor e você entrou com uma ação contra a minha pessoa falando que eu sou doido. Uma palavra que eu adoro, leso. Minha tia que falava isso direto, minha tia Marli. Esse menino, você é muito leso, né? Leso. Despirocado. Né? Outra palavra que você já deve ter ouvido falar, quem é da minha época sabe disso. Foló. Né? Foló é bom, não é? Foló, né? Foló machuca, não é? Pois é. Na minha época, eu não sei hoje, que hoje mudou muito. Na minha época, se uma menina chamasse a outra de foló, rapaz do céu. A menina queria ser tudo, menos foló. Ela dava pro bairro todinho, mas ela não era foló. Sério? Na boa, bicho, era um negócio muito... Pois é, foló. Então, assim, eram vários... Hoje mudou muito o nome, cara, mudou muito. Acontece, a pessoa entra com a ação, alegando tudo isso daqui. Aí o que ela faz? Ela fala bem assim, para provar que eu não sou doido, eu vou levar 3 testemunhas. Para provar que eu não sou leso, eu vou levar 2 testemunhas. Para provar que eu não sou despirocado, eu vou levar 1 testemunha. E para provar que eu não sou foló, aqui é pesado, eu levo 4. Tá certo ou tá errado? Tá certo ou tá errado? 4 mais 1. 5 mais 2. Meu Deus do céu. 7 mais 3. Mas não está no limite de 10? Só que eu tenho 4 fatos. Aqui está errado, que o máximo por fato é o quê? 3. Agora só, eu poderia fazer bem assim, ó, 3. E o juiz indica mais uma aqui por fora, eu poderia?
Poderia ser que a prova do juiz não entra nesse limite aqui. Então, o juiz tem iniciativa probatória? Tem, beleza. Você quer limite para parte. 10 no máximo para cada parte, limitado a 3 por fato. Tranquilo até aí, pessoal? Beleza. E dizemos o seguinte. Se for uma causa simples, a parte vem e indica 10 testemunhas. E o réu vem e indica mais, ou seja, 20 testemunhas por uma besteira. Pergunto para ti. Mesmo tendo esse limite legal aqui de 10, o juiz, de acordo com o caso concreto, ele pode falar, ó, não precisa de tudo isso de testemunha não. Eu vou limitar tanto. Usa a lógica. O juiz pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Utiliza o bom senso. Quando você estiver na dúvida na prova de processo civil, pensa no seguinte. Primeira coisa. O legislador, quando alterou, ele ficou muito preocupado com a violação de direitos. Então, hoje, para eu proferir uma decisão, eu preciso intimar alguém sob pena de nulidade. Tranquilo? Segunda coisa que eu tenho que tomar cuidado quando eu vou estar resolvendo estas situações aqui. Eu tenho que fazer de tudo para o processo não demorar. Então, tudo aquilo que enrola, eu corto. O juiz tem esse poder? Tem. Beleza até aqui? Pessoal, na audiência de conciliação ou mediação, num dia, entre uma audiência e outra, qual é o prazo mínimo que eu tenho que ter de distância? 20 minutos. Aqui é 1 hora, tá? Isso é para audiência de instrução e julgamento. Ridson, e onde é que está a tutela de urgência? Onde é que está a tutela de evidência? Será que eu posso fazer o requerimento de uma tutela de urgência e de uma tutela de evidência na audiência de instrução e julgamento? Ou será que eu só posso antes do saneamento do processo? Ridson, se eu tiver revelia, cabe pedido posterior sem intimação do réu? Quando eu for falar de tutela de emergência contigo, vai ficar fácil, porque tu já sabe se situar no processo. E eu vou falando isso, tu vai embora. Agora, se eu falasse separado, ia dar merda. Agora, volta para cá. Dessa audiência de instrução e julgamento, eu vou encerrar a fase de provas. Se eu encerrei a fase de provas, o juiz vai prolatar a sentença, o processo morre. Sentença, leiam. Isso cai muito em prova, principalmente CESP e NB. Quem vai fazer prova da FCC, ela gosta também, tá? Artigo 485 a 496 do Código de Processo Civil. A sentença, ela é composta por 3 elementos essenciais. Quais que são? Relatório, fundamentação e dispositivo. Se tiver alguém aqui na sala que está fazendo curso de direito e vai estagiar, ou então alguém aqui na sala que se formou em direito, mas nunca pegou em processo, saiba de uma coisa, você vai parar num gabinete que você tem direito. Se você está fazendo direito, vai do mesmo jeito. E o juiz vai chegar contigo e vai fazer o seguinte, ó, vai fazer essas sentenças aqui. Isso mesmo, você vai fazer sentença. Rito, mas como é que eu faço sentença? Primeira coisa, quando eu vou fazer uma redação, não tem introdução, desenvolvimento e conclusão? Numa sentença, eu tenho essas partes, que é o relatório, a fundamentação e o dispositivo. Então você vai pegar bem assim, ó. Você vai pegar lá o teu computador. O computador do Poder Judiciário tem 2 telas, tá? 2 telas. Para que 2 telas? Uma tu deixa aberto o Google, né? A outra tu deixa aberto o Google também, né? Não, porque às vezes quando a gente vai fazer uma pesquisa, tu não precisa ler um negócio enquanto tu digita outro, porque quando você está com uma tela só, tu tem que ficar dando Alt Tab, não é? Tá vendo como é que eu sei? Tá vendo? Tô aprendendo, né? Para evitar isso, tem as 2 telas. Aí o que tu vai fazer? Aquela galinhagemzinha do cabeçalho, que eu não vou falar dessa porra. Aí tu vem um ponto, relatório. Ritz, o que eu vou colocar no relatório? Tu vai fazer um relatório. Mas relatório do quê? Da tua vida sexual, cão. É o que tu vai fazer aqui. Não, porra. Tu vai fazer um relatório dos principais acontecimentos do processo. O autor, no dia tal, exerceu o direito de ação, apresentando petição inicial, requerendo ovos, pães e salsicha. Ocorrida a audiência de conciliação ou mediação, não teve acordo. Apesar de intimado para apresentar contestação, o réu não contestou, mas tu vai fazer o quê? O relatório. Para que tem um relatório? Para o juiz provar que ele leu o processo. É esse que é o motivo do relatório. Não é para ele decidir. Porque às vezes tu pega um processo com 4, 5 mil folhas. Qual a segurança que eu tenho que o juiz leu tudo? Será que ele não foi lá? Isso aqui é muito difícil, eu vou indeferir tudo. Para ter essa segurança existe o relatório. Após ter o relatório, aí vem a fase da fundamentação. Na fundamentação,
Tu pode pedir dano moral, pode pedir dano material, separação, sei lá o que for. Isso aqui tudo vai ser na fundamentação, eu vou ter a análise. Como assim análise? O juiz vai falar o seguinte, ó, apesar do autor ter apresentado um documento, na audiência de instrução e julgamento, ele vai analisar tudo. Só que ele não decide na fundamentação. A decisão é no dispositivo. E aqui no dispositivo ele coloca, desse modo, diante do exposto, essa porra toda decorada, né? Que é tudo igualzinho. Decido dar parcial provimento aos pedidos para condenar. Olha, ele condena aqui. É aqui que ele faz. Então a decisão é no dispositivo. Se ele te perguntar na prova, quais são os elementos essenciais da sentença? Relatório, fundamento e dispositivo. Se ele perguntar na prova, a sentença não precisa ser assinada. Certo ou errado? Não tem, ela tem que assinar. A sentença não pode ser assinada eletronicamente. Certo ou errado? Errado, todo ato processual pode ser praticado de forma eletrônica. A audiência pode ser por videoconferência? Pode. Então, ó, relatório, fundamento e dispositivo. E a sentença é o ato do juiz que acaba com essa porra toda aqui. Ocorre o seguinte, a sentença, ela pode ser chamada de sentença definitiva, que as hipóteses estão no artigo 487 do CPC, ou sentença o quê? Terminativa, cujas hipóteses estão no artigo 485 do CPC. O que eu quero que você tenha em mente? Na sentença definitiva, é uma situação em que após a sentença, você não pode rediscutir isso em outro processo. Por quê? Porque aqui eu tenho a eficácia endoprocessual e extraprocessual, fazendo a coisa julgada tanto formal quanto material. Fudeu, não fudeu? Não fudeu tudo? É assim que está no livro. Agora vamos falar no meu linguajar, tá? Vamos falar do meu jeito. O que é a sentença definitiva? Está vendo essa letra D aqui? A letra D é diferente da letra T. Eu quero que tu associe isso aqui, você nunca vai errar. Eu quero que você associe relacionamento, que essa porra cai. Cai, velho, cai. Então, por exemplo, anunciou hoje que a prova do TRT-12, quem vai fazer é a Fundação Getúlio Vargas, não é? Isso aqui é um ponto que a Fundação Getúlio Vargas adora cobrar, uma cor de doido. Que é a sentença definitiva e terminativa. É tu associar relacionamento. Porque quando você está no relacionamento, pode ter aquela fase que você desapega, o LX, né? Agora tem aquela situação que tu apenas dá um tempo. Ó, tô virando conselheiro amoroso também. Tô virando conselheiro, não vou dar nome não, velho. Mas assim, eu falei pra ela que eu ia falar isso. Falei que eu não gosto de citar nome. A menina veio comigo, falou comigo. Falou que primeiro ela me procurou dizendo que não estava conseguindo estudar. Ah, é que eu não estou conseguindo estudar, que não sei o quê, e tarará, tarará, tarará. Falei, como é que tu está estudando, diabo? Assim, 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 assado. Está tudo errado. Rasga essa porra, tu vai fazer assim, assim, assado. Ah, mas não tenho tempo, resolve uma questão por dia. Beleza. Segundo dia. Ah, Ritson, isso é uma semana depois, né? Ah, eu não estou conseguindo. Eu falei, velho, tem alguma coisa nessa merda. Essa menina não está com esse papo só para isso, não. Ela falou, eu vou cutucar. Olhei no olho dela, falei, tem uma merda muito grande, tu não está querendo me falar. Tá só eu e tu, vem aqui fora, conversar comigo. Ah, professor, vem aqui fora. Eu sei que eu não tenho intimidade contigo, mas isso aqui é por questão de respeito. Olha no meu olho aqui, pode falar, aqui entre nós. Aí ela começou a falar a situação todinha. Tá com o namoradinho. Menina nova, né? Tá com o namoradinho. Velho, eu sou homem. Eu sou homem. Eu sou pai de menina. Eu puxo pro lado da mulher. E assim, velho, porra, eu não tenho mais de 18 anos, daqui a pouco eu vou bater 40 anos, né, velho? Daqui a um tempinho, tá? Aí, sabe quando tu bate o olho, tu vê que o filho da mãe tá só, né? Aí eu assim, putz. O que ela falava, velho, eu tava somando um mais um, sabe? Falei, filha da mãe. Falei, vem cá, tu gosta de ti? Aí ela falou, eu não sei. Eu falei, o que você tá me falando? Bicho, é foda, velho. Cara, eu falei, eu não sei. Cara, eu fiquei com ela. Eu falei, pois é, tu não sabe, aí o cara tá... Eu falei pra ela, o cara tá só te comendo. Eu falei, desse jeito. Falei, velho, não tem, vou fazer o quê, velho? Não tem como você ser falso. Vou olhar pra ti, ficar mentindo, eu falar a verdade, pô, né? Ou então tu não fala comigo, velho, é melhor. Se tu fala, não, o dia que eu vou falar comigo, eu vou falar, tá? Falei pra ela tudinho, ela contou toda a situação, aquela parada toda. Ela falou, não, Ritson, mas assim... a gente faz um tempo que não se vê, eu até bloqueei ele no WhatsApp, mas tu sabe, rola um sentimento.
Aí peguei, falei para ela, ó, essa porra de sentimento é porque tu não está tomando uma decisão na tua vida. Porque se eu não vou resumir o que ela falou, porque assim as coisas não é meio, né? Primeiro, se a pessoa pelo menos tivesse preocupação contigo, ou que preocupação, não teria feito isso, aquilo e aquilo outro. Então, a meu ver, apesar de não conhecer a pessoa, para mim é um filho da puta que só está te comendo. Agora, se você quer continuar apenas dando, é seu. Não posso fazer nada. Então você fala, vou ficar com ele só para dar, ponto final. Agora, você fica com ele, sabendo que o cara está só te comendo, achando que o cara vai casar contigo. Não. Aí tu vai ter um atraso, tu nunca consegue se concentrar. Toma uma decisão na tua vida, porra. Ai, mas não sei o quê. Tu tem um medo do quê, caralho? Ai, eu sou feio. Que porra de feia. Bicho, faz o seguinte. Vai ali na rua e grita, eu quero dar. Vai aparecer um monte de gente querendo te comer. Sério. O pessoal pensa que... Sério, mulheres, escutem-me. O dia que tu achar que... Bicho, corta essa porra aí, que eu não sei porque eu falei isso, velho. Vou terminar agora, fudeu. Corta, velho. Não, tu vai cortar essa porra. Não, porque assim, eu acho que é o melhor remédio. Tem mulher que, eu sou feio, vai na rua e grita que tu quer dar. Quero ver. Não tem essa, velho, sabe? E assim, bicho, na boa, eu falei com ela, é porque assim, tava pesada a conversa, eu tinha que dar umas arregaçadas nela. Eu falei pra ela, ó, você tem que dar um jeito na tua vida, pô. Porque assim, ou tu pega e acorda pra vida que o cara não tá nem aí pra ti, e realmente acaba, desapega do cara, e se tu desapegar do cara, meu amigo, acaba o relacionamento, nunca mais vê o cara, se tu quiser. Porque quando a gente quer, a gente faz isso. Se tu me dizer que isso é mentira, se você tiver com uma pessoa perto de você, que não gosta de você, e você quiser dar o ponto final, falar, vai te lascar, cão, na minha vida, você desapega, isso depende de você. Depende de você. Agora, se tu continuar nessa putaria, a pessoa chega com aquele papinho, e ó, né, aí, velho, não tem graça. Então, eu entendo o seguinte, quando eu falo em relacionamento, tem um pessoal que desapega, que tipo assim, velho, sai da minha vida. Mas tem essa putaria, igual tava lá, que é só dar um tempo. Pergunto pra ti. Quando tu tá nessa fase de só dar um tempo, o ex pode te enrabar de novo? Quando tá só dando tempo? Pode ou não pode? Ó, se tu falou que pode, é porque... é foda, né, velho? É foda. Porque se tu falou que pode, é porque tu não desapegou. Porque quando tu desapegar, o ex vai vir e me assim, e aí, amor? Tchau, né? Então, assim, pessoal... Quando eu desapego, começa com a letra D. Se você desapegar da pessoa, no teu corpo ele não toca mais não. Agora, quando tu dá apenas um tempo, aí ele pode estar entrando, saindo, tá naquele, né? Pois é. A mesma coisa eu quero que você associe para a sentença definitiva e sentença o quê? Se eu perguntasse na prova o seguinte, qual é o nome da sentença que quando o juiz dá ela, tu não pode entrar de novo? Definitiva ou terminativa? Por conta de que letra? D de desapegar. A terminativa é com a letra T de dar um tempo. Quando o juiz dá uma sentença terminativa, tu pode entrar de novo com a mesma ação? Pode. Corrige a cagada e vai entrando, etc e tal. Lembra a sentença definitiva e terminativa. Ritsu, por que aqui eu não posso entrar de novo? E aqui eu posso? Pelo seguinte. Na sentença definitiva, ela é uma sentença em que eu tenho análise de mérito, ela é com mérito. Já na sentença terminativa, ela é sem análise de mérito. Como assim? Na definitiva, o juiz analisa o teu pedido. Ele analisa a salsicha, analisa os ovos, é diferente da terminativa. Na terminativa, o juiz encontra um defeito no processo e dá a sentença. Então, aqui eu tenho análise de pedido, aqui eu não tenho análise de pedido. Volta aqui comigo. Deleta essa porra aí, bicho. Olha aqui. Pergunto para ti. Olha aqui. Aqui eu tenho uma sentença, não tenho? Sentença de improcedência liminar do pedido. Se a sentença de improcedência liminar do pedido, o próprio nome mata, aqui, o juiz analisou o mérito, analisou o pedido ou não analisou? Se é com mérito aqui, se teve análise de mérito, tu não pode entrar de novo com essa mesma ação. Acabou. E se eu não posso entrar de novo, não pode... Ela é definitiva ou terminativa? Aqui a sentença ela é o quê? Definitiva. A definitiva é com mérito. Aqui em cima, o pedido não é analisado. Porque o que é indeferido não é o pedido, não é o mérito, é o quê?
É a petição inicial. Aqui, eu tive análise do pedido, tive análise do mérito, é sem mérito. Se é sem mérito, o juiz não pacificou o conflito. Se ele não pacificou, você pode entrar de novo com essa ação. O que você faz? Por que ela foi indeferida? Ah, porque ela é inepta. Então corrija a cagada e entra de novo. Se eu posso entrar de novo aqui, posso entrar de novo. Essa sentença é definitiva ou terminativa? Pergunto para ti se caísse na prova bem assim. Contra a sentença definitiva, cabe qual recurso? Tu sabe. Contra a sentença definitiva, cabe qual recurso? Apelação. Tu viu que eu só mudei a palavra, já dá, por isso que eu estou encaixando aos poucos. Contra a sentença definitiva, apelação, não é sentença? Contra a sentença terminativa, qual é o recurso cabível? Apelação, tudo é sentença. Ou seja, tanto faz ser com mérito ou sem mérito, se é sentença, contra a sentença cabe o quê? Apelação. Agora olha só, o que vai acontecer? Do seguinte, vem cá comigo. Aqui, ó. Se o juiz indeferiu a petição inicial, ela não é terminativa? Cabe apelação, não é? Se tu entrar com apelação, se entrou com apelação, o juiz pode voltar atrás? Ele pode voltar atrás? Ele pode, ele tem quantos dias para se retratar? 5 dias. E tem uma lógica. Porque que eu não pacifiquei o conflito, eu vou ficar nessa porra de entra de novo, entra de novo, entra de novo. Grava o seguinte, em todos os casos que foi uma alteração importante do CPC, em todos os casos que eu tenho sentença terminativa, na terminativa, eu posso entrar de novo ou eu não posso? Posso. Em todos os casos de sentença terminativa, quando tu entra com apelação, o juiz pode se retratar no prazo do quê? De 5 dias. Ou seja, não é só apenas quando eu tenho indeferimento da petição inicial. Em todos os casos, você pode entrar e ele pode se retratar. Beleza. Agora vejam só. Pessoal, eu estranhei em provas da Fundação Carlos Chagas, que, se bem que agora ela cobrou, até que fica ela cobrou, que ela sempre gostou de processo civil, que ela mais gostava de cobrar era isso aqui. E eu fiquei assim, pô, entrou um novo CPC, ela ficou enrolando, agora ela já começou. Porque ela sempre gostou de cobrar um caso, e ela queria saber se a sentença era definitiva ou terminativa. Se era com ou sem mérito. Ela bagunçava tudo isso daqui, eu estou resumindo para ti. Que é o artigo 487 e o 485. Tem hora que ela coloca com mérito, tem hora que ela coloca a sentença definitiva, caiu até no concurso do TRT 23. Quem vai fazer a prova do TRT 12, eu vou te dizer uma coisa, filho. Se você for fazer a prova do TRT 12, Fundação Getúlio Vargas, e você passar, quem não conhece Santa Catarina, um dia na tua vida tu tem que ir para lá. Que é um local assim, pô, é muito lindo, é muito bacana, sabe? Muito show mesmo, tá? Então, tipo assim, tu vai chegar lá, a única coisa que tu vai extrair é um período do tempo que vai estar frio, tem paisagens belíssimas, né? Não estou dizendo nada contra, porque eu amo meu estado, amo. Inclusive, eu tenho 2 colegas que eles moravam em outra unidade da federação, eles pediram remoção para Porto Velho. Sabe onde é que eles moravam? Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Sabe onde é que eles vieram morar? Em Porto Velho. Abriu a oportunidade de remoção, vieram para Porto Velho. Sabe por quê? Eles não estavam mais aguentando aquele trânsito maluco, de ficar horas e horas, de dar 6 horas do trabalho e você não poder sair, porque se tu sair, tu ia ficar preso. Não aguentava. De ver o filho a partir de 9h30 da noite, por conta dessas loucuras. Pediram remoção para Porto Velho. Então, um tempo aqui, eu estava conversando com eles e falaram o seguinte, Ritson, melhor decisão que nós tomamos na vida. Tem gente que está aqui e reclama do trânsito daqui, porque não sabe, né? Porque não sabe o que é trânsito, né? E reclama do trânsito daqui. Agora, o que vai acontecer, pessoal? O que vai acontecer? Se você for fazer lá para o TRT 12, ótimo para morar. Se você for fazer em Brasília, TST, FCC também, Fundação Carlos Chagas, o trânsito já é pior. Mas de um jeito ou de outro, seja qual banca que você for fazer, ela faz essa confusão. Você vai gravar bem assim. Se tiver a palavra pedido, se tiver homologação de transação, ou 2 R's, que eu já vou explicar, ou então decadência, prescrição, a sentença é definitiva com mérito, o resto é sem. A gente tem que ler tudinho aqui, mas utiliza essa teoria. Quando que a sentença é com mérito? E se ela é com mérito, tu não pode entrar de novo, a sentença é definitiva. Quando eu tenho PHD. Primeiro caso, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido. E tanto faz se esse pedido está numa ação ou reconvenção. Analisou o pedido, se analisou o pedido, analisou o mérito.
Se tem pedido, é com mérito. Segundo caso, que ela também é definitiva, quando o juiz homologa, primeiro, a transação. O que é a transação, Ridson? Acordo. Vem cá comigo. Na audiência de conciliação ou mediação, tu fez acordo. Esse acordo, para ter validade, tem que ser homologado, após o juiz homologar. A natureza jurídica desse acordo homologado. Acordo homologado tem natureza jurídica de com mérito ou sem mérito? Com mérito, é o que está dizendo ali, pô. Então, ó, quando eu tenho uma decisão judicial que homologa a transação, é com mérito. E 2 R's. Quais são os 2 R's? Renúncia e reconhecimento do procedência da ação. Ó, renúncia e reconhecimento. E finalizando, decadência ou prescrição. Decadência ou prescrição é com mérito. Agora eu vou apagar aqui tudinho. Quais são as 3 letras que estavam aqui? Legal, né? Ficou top, né, velho? Olha só, coincidência do cão. Beleza. O primeiro P é de que palavra? Pedido. O segundo, que palavra é essa com a letra H? Homologação de 3 coisas. Qual é a coisa que começa com a letra T? Transação. São quantos R's? Quais são os 2 R's? Renúncia e reconhecimento. O que é isso aqui? Decadência e prescrição. Se cair essa porra, é com mérito. Se cair isso aqui, com mérito. Se cair isso aqui, com mérito. Se não tiver isso aqui, sentença, sem mérito. Por exemplo, perempção, não está lá, sem mérito. Litispendência, não está lá, sem mérito. Caetana, não está lá, sem mérito. Sério? Porque pode ter uma coisa em outra lei e vir diferente. Então lembra do seguinte, se não tiver isso, tu vai marcar o quê? Sem mérito. Essa letra P é quando eu tenho análise do que mesmo? Pedido. A letra H é? De transação. Quais são os 2 R's? Renúncia e reconhecimento. Com a letra D? Decadência ou prescrição. Aqui embaixo, no artigo 485, já são as hipóteses que o juiz faz a sentença sem analisar o mérito. Nesse caso, a sentença é terminativa. E quando que ela é terminativa? São várias hipóteses. Primeiro, quando ele indeferir a petição inicial. Se ele indeferiu a petição inicial, ele não analisou o mérito. Se ele não analisou o mérito, ele não analisou o pedido. Se o juiz indeferiu a petição inicial, tu pode consertar a cagada e entrar de novo? Por que tu pode? Porque a sentença ela é o quê? Terminativa. Também, quando o processo ficar parado por mais de 1 ano, por negligência de ambas as partes. Ou então, o autor abandonar o processo por mais de 30 dias. Presta atenção nos prazos. Quando o processo fica parado por culpa de ambas as partes, o prazo não é 1 ano, é superior a 1 ano. Agora, quando é só o autor, o prazo não é 30, é superior a 30 dias. O que vai acontecer? O autor, ele abandona o processo por mais de 30 dias. O juiz já vai fazer a sentença terminativa? Não. Porque antes de proferir uma decisão, ele tem que intimar a parte dando oportunidade para ela. Por conta de qual princípio? Tu sabe. Não surpresa, evitar a surpresa. Porque mesmo que o autor tenha abandonado por período superior a 30 dias, mesmo que o processo tenha ficado parado por mais de 1 ano por negligência das partes, antes de dar sentença, o juiz tem que intimar as partes. Aí vem a banca, que inclusive foi cobrado. E qual é o prazo que ele dá para as partes consertarem? 5 dias. Ridson, mas não é? Não, não é. Mudou, tá? Mudou. Esse é o prazo do atual CPC. Se o processo ficar parado por mais de 1 ano por negligência das partes, antes do juiz fazer a sentença terminativa, ele dá o prazo de 5 dias para você consertar. Se você não consertar no prazo de 5 dias, aí ele senta o sarrafo. No mesmo caso, na hipótese de abandono. Próximo caso, que é sem mérito terminativa. Próximo caso. Falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Não precisa gravar essa porra toda não, tu grava só o seguinte. Falta de pressuposto, ponto final. É o que o tarado começa a fazer? Eu vou estudar agora os pressupostos processuais. Pressuposto processual de existência. Não é assim que cai em tribunal. Em tribunal tu tem que gravar o seguinte. Falta de pressuposto. É com mérito ou sem mérito? Sem mérito, pô. Ritsu, como assim pressuposto? Por exemplo, do seguinte. Um juiz para julgar, ele não tem que ter competência?
A falta de competência absoluta é uma falta de pressuposto o quê? Processual. Então, nesse caso, eu vou matar o processo, extinguir sem analisar o mérito. Também quando eu tenho um perelico, eu já falei o que é perelico. O que significa perelico? Perempção, litispendência e coisa julgada. Pergunto para ti. Eu tenho duas ações, com as mesmas partes, mesmo pedido e a mesma causa de pedir. São iguaizinhas. Só que a segunda é extinta, porque é igual à primeira. E a primeira está em curso. Perempção, litispendência ou coisa julgada? Litispendência. Se a primeira já tivesse transitado e julgado? Coisa julgada. Ritz, o que é perempção? A perempção, ela é o seguinte. O autor, se ele abandonar o processo por mais de 30 dias, o juiz dá 5 dias. Se ele não fizer nada nos 5 dias, sentença terminativa. Ele pode entrar de novo? Pode. Ele entra de novo. E pela segunda vez, abandona 5 dias. Ele entra a terceira vez. Se ele abandonar 3 vezes, ele pode entrar pela quarta? Ele não pode porque ocorre o quê? Perempção. O que é perempção? É abandono da ação, da causa pelo autor, neste caso, por quantas vezes? 3 vezes. Na quarta ele não pode porque ocorreu o quê? A perempção. Falta de conli. O que é conli? Condição da ação, legitimidade e interesse. Também é sem mérito, no caso de morte da parte e a ação ser considerada intransmissível. O que é ação intransmissível? Anota aí, porque às vezes na prova ele coloca personalíssima. É uma bosta. O que é personalíssima, Ritson? Olha, quando você... Vou pegar aqui um caso de crime que eu gosto de citar. Casamento mediante erro. Foda-se, vou falar isso daí. Imagina o seguinte. Diz o seguinte. Imagina que você encontra uma pessoa, você quer casar. Aí você casa com a pessoa fica querendo dar de difícil. Aí quando chega na lua de mel, tu pensa que a pessoa era a pessoa e a pessoa não era a pessoa. Tu entendeu? Tu entendeu? Tipo assim, tu jurava que tinha uma coisa, quando tu vê, tem outra. Tipo assim, entendeu? E a pessoa para fazer aquele charme, né, deixou aquele matagal assim, né? Deixou aquela moita, tipo Vera Fischer, Claudia Hanna, né? Aí no que tu abre assim a moita, sobe a sucuri assim, entendeu? O que vai acontecer? Pessoal, você não pode fazer isso. Esse tipo de casamento que você engana a pessoa, isso é casamento, isso é crime, pô. Agora imagina o seguinte, imagina que foi você que casou com uma pessoa assim, né? Você casou. Acontece, se você casou, você vai ficar puto, vai chegar, mãe, cheguei em casa, tinha sucuri lá, mãe. Não, tu não vai ter com vergonha, não vai? Porque é um direito que abala a tua intimidade tão grande, velho, que tu tem vergonha. Então, o que você pode fazer? Você pode pegar, entrar na justiça, entrar com danos morais, pedido de danos morais contra aquela pessoa. Pô, seu juiz, o juiz vai rir de ti, com certeza, tá? Tu jura que o assessor vai... Tu jura, velho? Os caras vão rir de ti, velho. Tem que ter certeza disso, né? Não tem como, velho. Tu vai olhar um processo desse, tu vai ficar, nossa, aqui, olha, a moral, a existência, Hans, que a porra, né? Tu vai rir pra caralho, velho, né? Por que eu tô falando isso? Eu tô falando, gente, porque a gente é assim. Abala tanto a intimidade porque a gente é assim. Por conta disso, a ação é personalíssima. Significa dizer o seguinte, aquele cara que quando foi casar aconteceu aquela coisa, o direito é só dele. Se ele morrer, aquele direito a danos morais, danos materiais, não vai para herdeiro porra nenhuma, porque a ação ela é o quê? Intransmissível. Então imagina, o autor entrou com a ação, e a ação é intransmissível, ele morre. Se ele morrer, tem como o processo seguir? Não tem, como é que ele vai, quem que vai entrar no lugar dele? Ninguém pode entrar, porque a ação ela é o quê? Intransmissível, ela é o quê? Personalíssima. Então acontecendo isso, a sentença ela é o quê? Terminativa. Pessoal, só deixar uma coisa bem clara, eu brinco pra cacete, tá? Mas uma coisa que eu deixo bem claro, e é do Vera mesmo, eu não tenho preconceito nenhum. Pelo contrário, respeito, e uma das coisas que eu mais tenho raiva é discriminação. Discriminação de todos os tipos mesmo. Vou dizer uma coisa pra ti. Uma das minhas maiores amigas que eu tenho até hoje da vida, ela é gay, velho. E tipo assim, ela passou tanta coisa difícil na vida, pô. E eu converso com ela e a pessoa, sabe, super digna, velho. Uma pessoa super direita. E assim, para mim não tem diferença. É igual a parada das pessoas com deficiência. Pessoa com deficiência, sem deficiência, branco, negro, magro, gordo, liso. Nós somos pessoas.
Não existe diferença. O que cada um faz da sua vida, eu respeito. Tá, pessoal? Então, se eu brinco, não liga para as minhas brincadeiras, é porque eu sou leso mesmo, porque para explicar essa porra aqui é foda, né? Como é que tu explicar essa porra aqui? Beleza. Próxima parte que é 100. Quando eu tenho convenção de arbitragem. Lembra que eu já falei de convenção de arbitragem? Você sabe o que é? Aqui é 100. Também, quando eu tenho homologação de desistência. Esse é o mais perigoso. Por quê? Porque aqui eu tenho homologação e aqui também. Não é? Mas é só tu gravar. PhD, a homologação é o Tora com 2 letras R. Aí tu lembra, Tora, Reed, Hobby, tá? Aí tu não esquece. Aqui embaixo, porque PhD tem que ter o Reed Hobby, né? PhD, Tora, Reed, Hobby. Então aqui não tem Reed Hobby, é letra D de desistência. E também nos demais casos previstos no CPC. Me responde o seguinte. Este rol de extinção sem mérito, de sentença terminativa, este rol é taxativo. Certo ou errado? Por que está errado? Olha aqui, ó. Demais casos. Podem ter outros casos? Podem. Foi por isso que eu falei para você gravar da seguinte forma. Se ele escrever Caetana, marca 100. Porque vai estar onde? Aqui. Aqui em cima não tem, pô. Então, PhD com mérito, o resto é 100, ponto final. Agora, o que vai acontecer? De todos esses casos sem mérito, quando eu tenho 4, que é o inciso 4, 5, 6, e o inciso 9 do artigo 485, olha o que o desgramado fez. Em vez de juntar os 4, depois do 6 ele pulou para o 9. Então, eu já coloquei na ordem para facilitar a tua vida. No caso do inciso 4, 5 e 6 e 9 do artigo 485 do CPC, o juiz pode alegar de ofício, em qualquer tempo. Então, até o trânsito em julgado, se o juiz verificar que falta pressuposto processual, ele pode fazer a sentença terminativa, mesmo sem pedido do réu. Se ele verificar que ocorreu perempção e dispendência, coisa julgada, faltou condição da ação, morte ou ação intransmissível, ele pode alegar isso daqui de ofício. Beleza até aí? E fechando o nosso encontro de hoje. Caríssimos, desistência da ação e alteração, aditamento do pedido ao caso de pedir. Está na moda cobrar isso daqui. Primeiro, eu posso desistir da ação? Posso. Até qual momento? Até a ação não acabar. Porque depois que a ação acabou, eu vou desistir? Não. Então eu tenho que desistir antes dela acabar. Só que, para você desistir, esta desistência pode ser um ato unilateral ou um ato bilateral. Pergunto para ti. Você que é marido no sábado, se tu quiser ir tomar uma cerveja com teus amigos, tu tem que pegar um ok da tua esposa? Tem, não tem? Tu depende da tua esposa. Então isso é um ato unilateral ou bilateral? Por que bilateral? Porque depende do consentimento da outra pessoa. Concorda comigo? Beleza. Agora, se você for ao banheiro, dá uma mijadinha. Se você for, você tem que, amor, posso dar uma mijadinha? Você precisa pedir autorização do teu esposo? Depende do consentimento? Não, tu vai lá e mija, não é? Dá uma mijadinha. É um ato unilateral ou bilateral? Pergunto para ti, quando eu quero desistir da ação, mas eu dependo do consentimento do réu, se eu depender do consentimento, é um ato bilateral ou unilateral? Bilateral. Então o que vai acontecer? Se você quiser desistir da ação, e a ação ainda não foi contestada, você não precisa do consentimento. Se você não precisa do consentimento, é unilateral ou bi? Tu sabe, não tem que ter consentimento, pô, mijadinha, porra. Unilateral ou bi? Unilateral. Só que se a ação já foi contestada, você precisa do consentimento do réu. E se você precisa, quer unilateral ou bilateral com consentimento? Vem cá, eu estou bem aqui, ó. Eu estou na fase de especificação de provas. O autor quer desistir bem aqui, ele quer desistir aqui. Se ele quiser desistir aqui, ele depende do consentimento ou é sem consentimento? Aqui, ó, bem aqui, ele quer, o processo aqui, ó. Se ele quiser desistir aqui, é com consentimento ou sem consentimento? Por que com? Porque o que vai matar é isso aqui, ó. Se ela já foi contestada, você só pode desistir com consentimento. Agora, se ela ainda não foi contestada, você pode desistir sem consentimento. É pelo seguinte,
Eu coloquei ali na especificação, vai acabar te confundindo com a revelia, tá? Mas a intenção era mostrar no quadro o momento posterior a esse aqui, tá? Mas mesmo isso daqui, eu posso ter desistência da ação do mesmo jeito, tá? Porque eu acabei mostrando ali e confundi. Que eu quero que vocês entendam o seguinte, não tem a fase de contestação aqui? O que vai acontecer? Antes dessa contestação, eu dependo de consentimento do réu? Não. E depois? Dependo. E se ele perguntasse bem assim, a desistência da ação após a contestação, é um ato unilateral ou bilateral? Por que bilateral? Depende do consentimento. E a desistência da ação antes da contestação, é unilateral ou bilateral? Por que unilateral? Porque não depende do consentimento. E olha, desistência da ação, eles estão confundindo com aditamento e alteração do pedido ou causa de pedir. Por quê? Primeiro, quando tu desiste da ação, acabou tudo. Tu não quer nada. É diferente de eu falar bem assim, seu juiz, eu pedi ovos, pães, salsicha. Só que, seu juiz, eu também quero pedir sabão. Então o que eu estou fazendo? Eu não estou mudando aqui o pedido? Eu posso mudar o pedido, eu posso alterar o pedido no curso do processo, aí já é outra coisa. Eu não estou desistindo da ação, eu estou alterando o pedido ou a causa de pedir. Para você alterar o pedido ou a causa de pedir, tem um limite máximo. O limite máximo é o quê? Saneamento do processo. Então, se ele perguntar na prova, após o saneamento, você pode alterar o pedido? Não. Pode alterar a causa de pedir? Não. O limite máximo é o quê? O saneamento. Só que a alteração do pedido e da causa de pedir pode ser também com ou sem consentimento do réu. Só que o ponto norte, o ponto-chave, não é a contestação, é a citação. E isso está derrubando muita gente em prova. Então vem cá comigo. Aqui, ó. Esquece aquele exemplo que eu dei, senão vai te confundir lá, tá? Que revelia tem um caso especial. Desistência da ação. Eu quero desistir da ação após a contestação. Unilateral ou bilateral? E antes da contestação? Agora que não é desistir da ação. Eu posso alterar o pedido ou a causa de pedir? Posso. Qual é o limite máximo no processo? Repito. Para eu alterar o pedido é outra coisa, não é? Desistência acabou. Aliás, tu desiste de tudo, aqui eu não quero desistir. Aqui eu quero mudar o meu pedido. Eu quero alterar a minha causa de pedir. Quando você quer mudar, apenas mudar o pedido ou a causa de pedir, qual é o limite máximo no processo? Após o saneamento eu posso? Não posso, tem que ser o quê? Antes. Só que do que eu falei contigo aqui até o saneamento, para alterar o pedido ou a causa de pedir, tem um ato processual que vai definir se é com, sem consentimento ou sem. Qual dos atos? Então é aí que está o perigo. Por quê? Quando eu falar em desistência da ação, tu tem que focar no quê? Na contestação. E quando eu falar em alteração do pedido ou caso de pedir, tu tem que focar no quê? Na citação. Agora me responde. Isso agora tu lembra. Daqui a 4 meses tu vai lembrar? Então o que você tem que fazer? Isso daqui é memória curta. Isso daqui é estrelinha para a semana da prova. Isso daqui não adianta, é semana da prova. Então não olha para o quadro, não olha para mim, vem cá. Eu sou autor e eu estou a fim de desistir da ação. Eu posso desistir da ação? Posso. Pergunto para ti, qual é o limite máximo para eu desistir da ação? Saneamento? Saneamento não é para desistir, é outra coisa. Eu posso desistir enquanto a ação não acabar, não é? Só que a desistência, ela pode ser unilateral ou bilateral. Qual é o ato processual que define se ela é unilateral ou bilateral a desistência? Contestação. Diferente da alteração do pedido ou caso de pedir. Pedido ou caso de pedir, alteração, qual é o limite máximo? Saneamento. Só que tem um ato processual que define se é unilateral ou bilateral. Que ato é esse? Citação. Pessoal, na boa, em um tempo de aula, você pegar da petição inicial e vir revisando até a sentença, isso é praticamente suicídio, é loucura, tá? Mas eu dou aula para um bando de loucos. Então o que eu quero que vocês façam? Entender, eu sei que vocês entenderam. Está no olhar de vocês que vocês estão destruídos. Tem gente que estava pescando, não era um nem outro não. Mas olha, é importantíssimo para mim
que no próximo encontro você tenha revisado isso daqui tudinho. Para quê? Para eu falar de intervenção de terceiros, para eu falar de tutela de urgência, para eu falar do agravo de instrumento. Porque se eu falar revelia sem efeito e tu não souber o que é, fudeu. Se eu falar para ti, depois do saneamento, e tu não conseguir saber que o saneamento é bem depois da contestação, fudeu. Então, isso daqui é muito importante. Se eu chegar e falar sentença definitiva, e tu não saber a diferença dela para terminativa, fudeu. Então, qual é a minha ideia de hoje? Não é que você decore tudo isso aqui, é que você entenda. Se vocês conseguirem entender como é que o processo anda até chegar na sentença, se você conseguiu entender, beleza. Agora em casa você vai revisar para memorizar. Beleza, pessoal? No mais, até o nosso próximo encontro. Fiquem com Deus.